Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual. Com relação à legislação federal, nós vamos deixar de abordar hoje aquelas questões que estão em pauta, que é a reforma tributária, né? Vamos, nos próximos dias, fazer um painel especial para esse ponto. Com relação ao primeiro ponto da legislação federal, a gente vai apresentar diz respeito à lei número 14.754, de 13 de dezembro, que trata da tributação das offshore e dos investimentos no exterior e dos fundos de investimento no país. Então, esta lei aí, ela dispõe sobre a tributação desses ativos, aplicações no exterior e no país. Com relação à tributação das aplicações no exterior, a partir de 2020, o ano base 2024, né, exercício 2025, com certeza, a pessoa física residente no país declarará de forma separada dos demais rendimentos e dos ganhos de capital na declaração de ajuste anual os rendimentos do capital aplicado no exterior, nas modalidades de aplicações financeiras e de lucros e dividendos das entidades controladas, os quais ficarão sujeitos à tributação pela alíquota do imposto de renda de 15%. Então, hoje, as aplicações no exterior e os rendimentos de participações societárias, atualmente eles só são tributados quando do resgate desses ativos, né, da liquidação desses ativos. Agora, pela essa nova legislação, a tributação se dará anualmente na declaração de ajuste anual, independentemente do resgate. É lógico que, havendo o resgate, haverá tributação também. Então, com relação a entidades controladas no exterior, a pessoa física declarará de forma separada dos demais rendimentos e tributados à alíquota de 15% os lucros apurados pelas entidades controladas, pessoas físicas residentes no país, lucros por entidades controladas que estejam localizadas no país com dependência de tributação favorecida ou que seja beneficiado de rendimento fiscal privilegiado. Então, também haverá essa tributação em destacado. Os lucros das controladas, eles serão apurados de forma individualizada, em balanço anual da controlada, direta ou indireta no exterior, com a exclusão dos resultados das controladas, direta ou indireta, da parcela relativa à participação dessas controladas em outras controladas. Então, o que significa? A pessoa física que tem participação no exterior em controladas, ela deverá segregar no final de cada ano um balanço da controlada lá no exterior, no balanço anual. Ela deverá reconhecer aqui no Brasil, na sua declaração de ajuste anual, os lucros dessas controladas. E é lógico que se a pessoa física participa numa controlada, que por sua vez tem participações indiretas em outras, ela vai ter que fazer o reconhecimento de todos esses lucros de forma proporcional a reconhecer a participação em todas essas controladas. Então, a tributação será anual. Os lucros que serão computados na declaração de ajuste anual de 31 de dezembro, em que for apurados os balanços, independente de qualquer deliberação acerca da sua distribuição, ou seja, se a pessoa jurídica lá no exterior fez distribuição de lucro ou não, a pessoa física controladora aqui no país vai ter que oferecer a tributação. É lógico que na proporção da sua participação, né, nos lucros dessa controlada, serão todos eles submetidos à tributação. Quando da distribuição dos lucros na controlada, que já tiverem sido tributados, por óbvio que haverá a dedução desses lucros, que não haverá uma bitributação. Então, não tem muito o que escapar. Com relação aos investimentos de trust no exterior, também haverá toda uma alteração de tributação quando da liquidação, resgate ou transferência desses ativos, né? Então, não tem como fugir.
Esta lei que trata da tributação dos ativos no exterior, ela traz também uma possibilidade, né, da pessoa física residente aqui no país optar por atualizar esses bens no exterior da posição de 31 de dezembro de 2023. Por quê? Porque a tributação que vai ser imposta vai ser de 15%. Mas é sabido que muitas pessoas físicas com esses investimentos no exterior têm um estoque de lucros que só seriam tributados quando do resgate dessas aplicações ou liquidação desses investimentos no exterior. Mas então esta lei, ela traz a possibilidade das pessoas físicas residentes no país optarem em atualizar o valor dos bens e direitos no exterior, informado na sua declaração de ajuste anual de 31 de dezembro de 2023. Então, na declaração do exercício 2024, ano base 2023, todos esses ativos vão estar lá informados, abertos, e a pessoa física vai ter a possibilidade de atualizar o valor desses investimentos com base na posição de 31 de dezembro de 2023 e tributar a diferença do valor atualizado da participação de dezembro de 23 em relação ao custo fiscal que está na sua declaração, tributar pela uma alíquota definitiva de 8% e não os 15%. Então é um benefício fiscal que, ao invés de tributar a 15%, a pessoa física vai tributar a 8%, e esse imposto ele deverá ser recolhido até 31 de maio de 2024. Então, nós vamos ter aí nos próximos meses aí, né, instruções da Receita Federal de como os contribuintes deverão proceder para declarar e atualizar esses ativos todos no exterior e fazer essa tributação incentivada, uma alíquota de 8%, do estoque de rendimentos e ganhos gerados até 31 de dezembro de 2023 e não resgatados. Então, todos esses procedimentos serão passados. Tem alguns ativos que não podem se beneficiar dessa tributação reduzida pela atualização do valor dos bens em dezembro de 2023. Os bens que não poderão se beneficiar dessa tributação favorecida diz respeito a bens e direitos, moeda estrangeira em espécie, né? Joias, pedras preciosas, metais, obras de artes, esses aí não podem se beneficiar. Também não pode se beneficiar aqueles bens que tiverem sido alienados ou baixados durante o ano 2023 e também não pode se beneficiar, né, os bens que não tiverem sido declarados até o ano calendário de 2022, cuja declaração foi entregue em 2023. Tá? Com relação à tributação dos fundos de investimento no Brasil, né, aplicações aqui no Brasil, também teve mudanças na legislação. Então, como regra geral, com exceção de alguns fundos que nós vamos citar no final, os rendimentos e aplicações financeiras, eles serão tributados no último dia do mês de maio e novembro, ou na liquidação ou resgate. Tá? Então, essa tributação de maio e novembro é na alíquota de 15%, e depois no resgate tem aquele complemento para a alíquota de 17,5%, 20% ou 22,5%. E nós temos alguns fundos, né, que não fazem parte dessa tributação antecipada, maio e novembro. Ficarão sujeitos somente à tributação quando da distribuição do rendimento ou resgate ou liquidação das cotas, que é os fundos de investimento em participações, os FIP, né? Os fundos de investimento em índice de mercado, extra, os fundos de investimento de direito creditório, FDIC, né? E os fundos de investimentos que investirem no mínimo 95% nesses fundos anteriores que eu citei. Então, com relação à tributação dos offshore e alterações da legislação dos fundos, seriam essa matéria apresentada. Agora, ainda dentro da legislação federal, como nós estamos nos aproximando aí do encerramento do exercício, a gente faz um lembrete, aí, um destaque
para aquelas pessoas jurídicas que são tributadas com base no lucro real e que sempre lançam o juro sobre o capital próprio. Então, só um lembrete, com o encerramento do ano, agora 31 de dezembro, principalmente aquelas empresas que são lucro real anual e que muitos deixam para reconhecer o juro sobre o capital próprio em dezembro, ou até mesmo as empresas do lucro real trimestral, que com o encerramento do ano, do trimestre, 31 de dezembro, calcular, se for aplicável, o juro sobre o capital próprio, né, para ter o benefício fiscal dessa redução. Lembrando que o imposto de renda na fonte sobre o juro sobre o capital próprio, se for lançado agora no último dezembro, 31 de dezembro, né, o imposto de renda vai vencer no dia 4 de janeiro de 2024. Então fica esse lembrete do cálculo e da vantagem ou não do reconhecimento do juros sobre capital próprio do ano de 2023 para as empresas que é balanço anual e que ainda não fizeram, ou para as empresas que é balanço trimestral e que está se encerrando. Lembrando que o imposto de renda para não recolher com multa e juros vence no dia 4 de janeiro de 2024. Com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir seria esse. Desejamos aí a todos um Feliz Natal, né? E nos encontramos no próximo painel tributário. Fique agora na sequência com o colega Alexandre. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, assim como do ISSQN do município de Porto Alegre. O assunto em destaque hoje refere-se ao corte dos benefícios fiscais aqui no Rio Grande do Sul, por meio da publicação dos decretos 57.363, 57.364, 57.365, 57.366 e 57.367, publicado no Diário Oficial do Estado do dia 16 de dezembro, o governador do Rio Grande do Sul fez uma série de alterações em determinados benefícios fiscais, dentre os quais destacamos os seguintes. Cesta básica de alimentos, duas alterações. Primeiro, carga tributária da cesta básica, passando de 7% para 12%, alteração 6220, e a exclusão de itens da cesta básica, tais como arroz beneficiado, batata, carnes e produtos comestíveis resfriados resultantes do abate de frangos e de suínos, cebolas, feijão, hortaliças, massas alimentícias, ovos frescos, pão, peixes. Alteração 6220. Também tivemos alteração no percentual da carga tributária no que tange às saídas internas de carne e demais produtos comestíveis temperados, resultantes do abate de aves e de suínos, também alterando a carga tributária de 7% para 12%. Alteração 6221. Também tivemos alterações nas isenções, tais como saídas de maçã e peras, desde que frescas, aplicando a isenção somente nas saídas interestaduais. Nas operações internas, eu só vou poder vender maçã com isenção, maçã e peras, né? Se a saída for de produtor rural e destinada a consumidor final. Alteração 6222. E também tivemos a revogação da isenção referente às saídas internas de pão francês e massa congeladas destinadas ao preparo do pão francês. Alteração 6224. Também tivemos a prorrogação de determinados benefícios fiscais, tais como foi prorrogado então até 31 de dezembro de 2025 o diferimento total do ICMS
relativamente às saídas de rações para animais, concentrados, suprimentos, aditivos, mercadorias quando destinadas à alimentação animal ou ao emprego de ração animal, farelos e tortas de soja e de canolas também destinado à alimentação animal ou à fabricação de ração. Alteração 6231. Também tivemos a prorrogação até 31 de dezembro de 25 da isenção do ICMS para as saídas internas de insumos agropecuários e produtos para a fabricação de ração animal. Alteração 6232. Também foi alterado, isso é uma novidade bem impactante, condições para utilização de benefícios fiscais. Tá? Então, a partir de 1º de abril de 2024, para fins de isenção do ICMS, insumos agropecuários e produtos para fabricação de ração animal ou ao emprego na alimentação animal, para que eu possa usufruir desse benefício da isenção, foram criadas várias regras, tá? Alteração 6234. Aí também tivemos o decreto 57.365, com efeitos a partir de 1º de abril de 2024, onde, através da alteração 6216, foi alterado o FAF mínimo. Então, aqueles contribuintes que possuem crédito presumido e tem o FAF, que antes nós tínhamos o mínimo e o FAF calculado pela empresa e utilizava o maior valor, isso não vai poder mais a partir de 1º de abril de 24. Vai ser somente o FAF apurado pelo contribuinte. Também foram publicados, através dos despachos CONFAS 7778, diversos convênios, dentre os quais destacamos os seguintes. Convênio 186, que dispõe sobre o regime de tributação monofásica a ser aplicado nas operações com diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo, incluindo, então, ao parágrafo único da cláusula primeira, o inciso 19, com a seguinte redação: o F de origem do B100 será a UF de localização do produtor ou importador. Também tivemos o convênio 207, que dispõe sobre a concessão de tratamento tributário diferenciado nas condições que especifica para os produtores de biodiesel, para apuração e pagamento do ICMS incidente nas respectivas operações realizadas com diferimento ou suspensão do imposto. Também tivemos o convênio 209, que altera e revoga o convênio 206, que dispõe sobre a concessão de tratamento tributário diferenciado nas condições que especifica aos produtores de biodiesel para apuração e pagamento do ICMS incidente nas operações com diferimento ou suspensão do imposto. E também tivemos, entre outros, o convênio 210, que autoriza os estados, dentre os quais o Rio Grande do Sul, a instituir a transação resolutiva de litígios relativos à cobrança de créditos tributários decorrentes do ICMS, de acordo com as disposições deste convênio. Além disso, também foram publicados, através de despacho CONFAS, diversos ajustes CINEFs, tratando de nota fiscal eletrônica, DANF, MDFE, entre outros. Também, através de despachos do CONFAS, foram publicados diversos protocolos ICMS, onde destacamos o de número 28, que dispõe sobre a operação que antecede
a exportação de ônibus e micro-ônibus, disciplinando o trânsito de chassi pela indústria de carroceria. Também tivemos a divulgação no site do Cefaz de uma notícia sobre o novo programa de autorregularização, desta vez com foco em contribuintes que realizaram a apropriação de créditos fiscais em valores superiores aos transferidos entre os estabelecimentos da mesma empresa. E, em se tratando de instruções normativas, tivemos a publicação da Instrução Normativa 93, que dispensou, a partir da competência novembro, o contribuinte obrigado ou optante pela utilização da FD, da escrituração da nota fiscal de energia elétrica eletrônica, desde que observe as condições contidas nessa instrução normativa. E, por fim, a Prefeitura de Porto Alegre publicou a Lei Complementar 995, alterando as alíquotas dos subitens 1501, 1506, 1514, reduzindo para 3% no ano de 2024, 2,5% no ano de 2025 e 2% a partir de 2026. Encerramos assim o painel tributário dessa semana, desejando a todos um bom dia, uma ótima semana e nos vemos no próximo painel tributário da CCA.